Nesse vídeo a gente preparou algo diferente. Nós instalamos, criamos essa estrutura para colocar uma fechadura inteligente. Porque assim, a nossa ideia é trazer mais vídeos sobre esse tipo de dispositivo, então a gente não ia ficar trocando sempre a mesma porta. Então a gente vai começar a ter esses modelinhos para testar esse tipo de fechadura inteligente que está se popularizando bastante e vai se popularizar cada vez mais daqui para frente. Esse daqui é um modelinho da Midea, a fechadura digital Smart Lock da Midea, que está na faixa dos R$600 e traz aqui um painel para você digitar uma senha, né? Você pode colocar a senha caso você não queira utilizar a digital, ela desbloqueia pela digital, e tem também aqui embaixo a possibilidade de você utilizar com chave. É claro, não é a ideia, né? A ideia é você utilizar a chave sempre em caso de emergência. Então nesse vídeo eu vou comentar tudo sobre essa maçaneta, como foi a instalação, né? O custo-benefício, o que você pode esperar dela e dar todos os detalhes. E claro, um outro detalhe sobre ela é que ela tem uma caixa de som alto-falante, né? Então ela fala. Aqui falhou. Bem-vindo, ok. E aí ela abre. Mas como vocês viram, tem alguns detalhes que precisam ser comentados aqui. Lembrando que a gente tem, caso você queira sempre pagar o mais barato, o menor preço possível em um dispositivo, a gente tem uma extensão para Google Chrome que você instala no seu navegador e aí sempre que você vai comprar, automaticamente essa nossa ferramenta já busca o melhor preço para você daquele dispositivo e também ele testa automaticamente cupons de desconto. Então você acaba pagando sempre o mais barato possível no produto que você está procurando. Bom, ter a casa segura e também uma certa praticidade é algo que as pessoas estão buscando cada vez mais e é a proposta aqui do dispositivo da Midea. O que a gente pensou, né? A gente pensou em reproduzir a experiência do usuário, de quem vai instalar. Tá, eu comprei, agora vou instalar, como que eu faço? No caso aqui dessa fechadura, que vocês podem ver é muito grande, a gente levou para um marceneiro para ele fazer todo o processo de instalação, porque você precisa das ferramentas, você precisa fazer vários furos conforme o gabarito enviado pela Midea, então já traz aqui a marcação que você precisa para fazer os furos. Não é algo que você consegue fazer sozinho em casa, apesar de ser destacado que a instalação é simples e fácil. A maioria das pessoas não consegue fazer isso em casa sozinho, porque não tem o maquinário e também porque é muito chatinho. Vale muito mais a pena você pagar uma pessoa, um profissional que já tem a habilidade para fazer isso e tem também as ferramentas para instalar logo a sua fechadura, do que você mesmo meter a cara e fazer aqui, porque, enfim, precisam de vários ajustes, como vocês estão vendo aí. A gente levou para um pessoal na marcenaria que fez todo o processo, né, todos os furos de acordo aqui com o diagrama de furação da porta, e aí depois a gente fez a instalação da fechadura. Então já leve isso em conta, caso você não tenha uma fechadura em casa, leve isso em conta. Tem alguns modelos que quando você vai comprar, principalmente alguns que a gente está vendo de importação, por exemplo da Tuya, que eles já trazem para você as medidas da fechadura, para você só chegar e encaixar. Então antes de você comprar, você escolhe qual é a furação ali da sua porta e aí você pode já escolher exatamente na sua furação. Mas o Fábio, por exemplo, viu a medição da porta da casa dele e não tinha um modelo compatível. Então pode acontecer de, mesmo facilitando bastante, você não conseguir encontrar o modelo exato e ter uma certa dor de cabeça. Algumas pessoas são mais familiarizadas, vão ter mais facilidade, principalmente quem já tem ferramentas em casa. Mas em todo caso, se você pegar e levar para uma pessoa que tem as ferramentas certinhas, um marceneiro ou algo do tipo, ele vai conseguir te ajudar e vai conseguir fazer a instalação. Só daí ele vai cobrar um pouco caro para visitar a sua casa e tudo mais. Mas enfim, vamos falar dos detalhes sobre ela, como ela funciona. O básico aqui que você precisa saber. Ela traz um painel aqui touch com os números que fica apagado por padrão. Mas aí você pode fazer assim, ó, e aí ele libera e mostra o painel para você. Então você pode cadastrar várias senhas, né? Então digamos aqui, ó, coloquei 1, 4, 7, 2, 5, 8, confirmei. Ele liberou, ela liberou, falou bem-vindo e eu posso entrar em casa. E agora, por padrão, quando ela fecha, quando você encosta, ela já tranca. Aí para você abrir, você precisa de novo colocar a senha ou então colocar a digital cadastrada. Que às vezes não funciona. E agora funcionou. Agora não funciona no sentido de, dependendo de como você pega, não cadastra tão bem. Eu vou mostrar ali para vocês que no cadastramento ela até tenta driblar um pouco isso, pedindo para você colocar um pouquinho mais para o lado, um pouquinho mais para o outro. Eu mostro para vocês, mas ainda assim vocês viram que às vezes não funciona bem, né? É meio difícil mostrar aqui para vocês assim. Deixa eu ver se eu consigo mostrar assim, ó. Bem-vindo.
Aí. É que também tem isso, né? No vídeo aqui eu tô fazendo uma pegada aqui que tá... Deixa eu ver se de frente fica mais fácil. Por favor, tente novamente. Falhou. Por favor, tente novamente. Por favor, tente novamente. Bem-vindo. Como vocês viram, testei bastante vezes. Ah, inclusive, esse é um detalhe, tá? Ela é bem pesada. É lógico, aqui tem toda a parte da estrutura da madeira, mas ela sozinha já é bem pesadinha. Ela tem 2,9 quilos, quase 3 quilos, é bem pesadinha mesmo. Assim, a instalação dela é bem chatinha, tem que seguir várias etapas para que você consiga fazer a instalação do jeito correto. Você pode escolher se essa maçaneta fica pro lado de lá, pro lado de cá. Aqui a gente instalou desse jeito, porque nessa portinha mesmo a gente não se preocupa tanto com isso, mas na sua casa você pode fazer também a instalação ao contrário. Para você ter uma ideia, teve um momento em que a gente não sabia o que a gente precisava fazer para conseguir fazer com que ela trancasse, porque ela estava funcionando sem trancar. Aí no manual dizia ali que era para você mexer a maçaneta para cima uma primeira vez para desbloquear esse mecanismo da tranca. Aí sim ela começou a trancar. Então, para deixar mais claro, aqui do lado de dentro eu sempre consigo abrir. Quem está do lado de dentro de casa sempre vai conseguir desbloquear ela sem precisar de uma chave. Ela ficou bem pesada, nota que ela cai aqui. E aí, quem está do lado de fora sempre vai precisar desbloquear com a senha, ou com a senha digital, ou com a outra digital. E aí você consegue entrar. A tranca, quando você só encosta, a tranca em si, ela não vem, a tranca de baixo. Ela fica trancada só no mecanismo com a própria, aquela que recua normalmente numa porta normal. Mas ainda assim eu não consigo entrar, ó. Aí, para trancar de verdade com a tranca de baixo, você precisa dar essa forçadinha aqui, ó. Aí fica trancada com as duas trancas. A maçaneta em si, ela tem um design bacana, só achei ela muito grande, mas numa porta grandona, eu acho que o visual acaba se destacando positivamente. A digital também aqui, ela não desbloqueia de cara. O que acontece? Ela não vai destravar, ela vai destravar mesmo quando você coloca para baixo. Então você colocou a digital, ela diz bem-vindo, e aí não é só você empurrar, você tem que botar para baixo para destrancar. O acabamento em si é bem bacana, dá pra ver que tem um acabamento bem legal, é um acabamento em zinco e alumínio, é uma liga, né? Bom, vou mostrar pra vocês então como você cadastra uma senha ou uma digital. Já vou adiantar que ela fala um monte de instrução e eu vou deixar correr um pouquinho pra você ver como é e depois eu vou começar a cortar ela, tá bom? Então, pra acessar, você, ó, bota a senha de administrador, que você cadastra logo no início da primeira vez que você conecta ela. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Essa eu criei, super segura, não tem erro. Pressione a tecla Confirma para entrar no menu Configurações. Adicione permissões de entrada. Pressione 1. Exclua permissões de entrada. Pressione 2. Configurações. Pressione 3. Pressione a tecla Retorna para retornar. Pressione a tecla Confirma para ouvir novamente. Sair da configuração. Pressione 0. Agora eu vou começar a cortar ela, tá? Vocês já pegaram a ideia. Ela vai dizendo o que você precisa e aí você vai cadastrando. No 1 aqui, eu vou cadastrar uma nova senha, né? Um novo acesso, que daí pode ser uma senha ou uma digital. Então vamos lá. Bem-vindo. Adicione uma digital. Pressione 1. Por favor, siga as instruções para cadastrar a digital. Posicione seu dedo no sensor. Por favor, tente novamente. Ó, não detectou. Posicione seu dedo no sensor um pouco para a esquerda. Aí ela vai pedindo para variar. Posicione seu dedo no sensor um pouco para a direita. Posicione seu dedo no sensor um pouco para cima. Posicione seu dedo no sensor um pouco para baixo. Posicione seu dedo no sensor um pouco para cima. Uma eternidade depois. Operação realizada com sucesso. Digital número 03. Sair da configuração. Pressione 0. Bom, agora eu tenho 3 digitais cadastradas. E aí eu posso vir aqui e utilizar normalmente. Você pode cadastrar e ir cadastrando as digitais das pessoas da sua casa ou convidados e depois você pode remover, né? Mas se você vai convidar alguém, é melhor você cadastrar uma senha numérica e depois você pode escolher a senha numérica e a pessoa não tem mais acesso. Então você pode fazer isso para, não sei, alguém que vai visitar, faxineiro, um amigo, que vai precisar ir lá na sua casa um dia, enfim. Então é só seguir o mesmo passo a passo, colocar a senha de administrador. Insira a senha de 6 a 12 dígitos. 6 a 12 dígitos. Pressione a tecla Confirma para confirmar. Tá, 1, 5, 9, 3, 5, 7. Essa é a senha. Insira novamente.
159357. Operação realizada com sucesso. Senha, número, sair da configuração. E bom, agora eu posso chegar aqui. 159357. E consigo entrar com essa senha. Bom, como vocês podem ver, aqui desse lado, né, que fica pro lado de fora, não traz uma forma muito clara de você arrancar ela. Aqui embaixo a gente tem uma portinha USB para você conectar caso acabe a bateria que está aqui, depois eu falo melhor sobre isso, que é a pilha. E também tem uma entradinha para chave, que vem com 2 chavezinhas reservas para você conseguir entrar em casa caso dê algum problema na parte do mecanismo e tudo mais. E caso alguém tente remover ela, que no caso da parte de dentro mesmo, vou só abrir pra gente ver, ela vai dar um alarmezinho, né? Corre, negada! É isso que acontece quando alguém tenta roubar. Eu estava tentando tirar os parafusos e aconteceu isso, né? Mas não é o suficiente também, porque assim, eu posso tirar essa tampa daqui, ó. E agora eu pensei que eu deveria ter feito isso na frente da câmera, né? Mas o que eu tava fazendo era tirando esse parafuso aqui, galera, ó. Tava tirando esse parafuso e aconteceu isso. E aqui tem todo o corpo dela, então ela tá gritando, mas eu posso só fazer isso e aí... Bem-vindo ao Smart Lock Midea. E ela resetou. Ó, fechou, acabou o barulho. Mas lógico, para isso a pessoa precisa estar do lado de dentro, e aí tirando esses 2 parafusos aqui você consegue tirar ela por completo. Mas do lado de fora, realmente é bem difícil. E ela vai começar a fazer barulho, então você precisa ser rápido para tirar ela caso seja esse o objetivo. Só para mostrar que ela vem com algum tipo de proteção, né? A duração da bateria, segundo a Midea, é por acionamento. Então, por exemplo, aqui, ó, quando você faz assim, ativa o painel. Quando você vem aqui e coloca a digital e abre, ela trabalha o mecanismo, isso gasta bateria. São utilizadas aqui 4 pilinhas, né? E ela conecta na plaquinha, fica bem à mostra aqui e tal. Isso aí poderia ter sido um pouquinho mais disfarçado, né? Não ficar tão aparente aqui o painel, mas ok. Não é algo que você vai ficar fazendo no dia a dia, né? Segundo a Midea, isso é calculado em acionamentos e ela garante 10.000 acionamentos por pilha. Então, assim, eu fiz alguns cálculos. Se você ativar 10 vezes no dia durante 365 dias, que é a quantidade de dias no ano, você vai acionar 3.650 vezes no ano e vai ser cerca de 1/3, né, do que ela promete. Então a bateria pode durar até 3 anos. E aí, caso acabe a bateria, você pode usar um power bank aqui, e você não tiver as pilhas, né? Pode utilizar um power bank como emergência. Aí coloca via USB aqui. E é micro USB, não é USB tipo C, né? Então mais difícil de achar, mas bem difícil isso acontecer. Ela é bem grande, né? Eu já tinha mencionado isso, mas eu vi a medida aqui, é 36,8 centímetros, para você que tá muito curioso em saber. É bem grande, ela é aparentemente gigante. E é claro, ela não tem Wi-Fi. Isso quer dizer que se alguém chegar na porta da sua casa com ela instalada, você não vai conseguir abrir pelo aplicativo, que não tem aplicativo para ela, então assim, você não consegue fazer esse desbloqueio, não consegue programar, não tem compatibilidade com Alexa e Google Assistente, então é bem limitada para uma fechadura inteligente. Ela realmente é uma fechadura mais eletrônica do que inteligente. Então essa é a grande crítica. Você não ter acesso a controlar ela via aplicativo, ela não tem nenhum sistema de comunicação como Bluetooth e Wi-Fi. Porque se tivesse, poderia ser vendido até separadamente, a Midea poderia vender um hubzinho que se conecta com ela, poderia ficar na sua casa e aí esse hub faria a conexão com ela. E tem modelos de smart fechaduras que trazem já embutido, né? Zigbee, que é um padrão de conexão de sem fio inteligente, tem também Wi-Fi e o Bluetooth, são clássicos. E bom, aqui você não tem, isso é realmente uma limitação, mas como uma fechadura digital aqui, ela funciona muito bem. Ela traz uma boa proteção, ela tranca bem aqui, é bem resistente, como vocês podem ver, ela é bem grande também, né? Então isso acaba fazendo com que ela fique mais difícil de arrombar a sua porta, mas infelizmente para quem curte uma casa conectada pode acabar não sendo tão interessante e tão prático, né? Mas ainda assim, por essa faixa de preço, você vai acabar encontrando esse tipo de fechadura mais conectada do que eu tô falando, importando. E aí tem toda aquela questão de suporte com a empresa que está fornecendo o produto, mas você encontra sim boas opções de smart fechaduras completas que tragam essa conectividade no mercado
já circulando. A Midea, por exemplo, garante 2 anos de garantia. Ela dá 2 anos de garantia para você, caso enfrente algum problema, pode entrar em contato com ela, que ela vai te dar o suporte. Bom, espero que eu tenha tirado todas as suas dúvidas sobre essa Smart Fechadura da Midea, tá? Eu vou deixar o link aqui embaixo para você conferir o modelinho, ver todas as especificações, ver o que te agrada, o que não te agrada, de repente comprar, caso seja do seu interesse, e deixar outros modelos também de Smart Fechaduras que a gente já testou aqui no canal ou que nós vamos testar, tá bom? Muito obrigado por ter ficado até o final do vídeo, a gente se vê muito em breve, grande abraço, tchau, tchau, fui!